Desde março deste ano, o Federal Reserve vem realizando um aperto monetário através da subida da Federal Funds Rate, como é conhecida sua taxa básica de juros, no intuito de combater a maior inflação dos últimos 40 anos, que saiu de controle após enormes estímulos monetários e fiscais durante a pandemia e que foi ainda mais estimulada por problemas de interrupção na cadeia de produção global devido aos seguidos lockdowns e pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sabendo-se que a precificação de um ativo financeiro pode ser estipulado pelo seu fluxo de renda futuro descontado a taxa de juros, então podemos deduzir que quanto maior forem os juros, menor tende a ser o preço desses ativos no presente. Do mesmo modo, quanto maior forem os juros, menor a atratividade de ativos voláteis e que não rendem juros, como é o caso das ações e dos criptoativos. Some-se a isso o fato de que o excesso de crédito fácil dos últimos anos gerou uma infinidade de empresas que dependem de liquidez abundante no sistema financeiro para poder sobreviver. Então fica fácil perceber que o aumento dos juros tende a desacelerar o nível de atividade econômica e ao mesmo tempo derrubar a cotação de ativos de risco no mercado financeiro. Não por acaso, tivemos o pior desempenho em um primeiro semestre do mercado acionário americano nos últimos 50 anos, ao mesmo tempo em que a economia real já começa a dar claros sinais de que está entrando em recessão. Historicamente, o Banco Central americano para de subir juros quando fica evidente a desaceleração da atividade econômica e quando o mercado de ações entra em bear market. Entretanto, dessa vez não foi isso que aconteceu e o motivo que explica essa divergência histórica é a alta inflação. Como é evidente, o principal motivo para a alta da inflação dos últimos anos, a despeito da invasão à Ucrânia e das interrupções da cadeia de produção global, foi a elevação do nível de consumo dos cidadãos americanos no período pós-pandemia, devido ao excesso de liquidez. Sabendo-se disso, a estratégia declarada do Fed para combater a inflação provocada pelo alto nível de consumo é destruir o que eles chamam de wealth effect, ou efeito riqueza em português, através da queda do mercado de ações. Efeito riqueza é uma teoria econômica comportamental que sugere que as pessoas gastam mais à medida que o valor de seus ativos aumenta. A ideia é que os consumidores se sintam financeiramente mais seguros e confiantes em relação à sua riqueza quando suas casas ou suas carteiras de investimento aumentam de valor. Sendo assim, eles se sentem mais ricos, mesmo que a sua renda e custos fixos sejam os mesmos de antes. Dado que ao menos 65% da população americana possui patrimônio investido, ao reduzir o valor patrimonial dos cidadãos americanos através de queda de suas carteiras de investimento, o Fed faz com que esses cidadãos se sintam menos confortáveis em consumir mais, reduzindo assim o nível de demanda agregada, o que exercerá uma pressão deflacionária na economia. Pela primeira vez em décadas, o Fed está vendo a economia desacelerar e o mercado financeiro desabar em decorrência das elevações da taxa de juros, e mesmo assim segue apertando a liquidez. Em 2018, por exemplo, depois de módicos aumentos na taxa de juros, o mercado de ações desabou ao final deste ano, fazendo com que o mês de dezembro, que costumeiramente é um mês de alta, tivesse o seu pior desempenho desde a Grande Depressão de 1929. Não por acaso, logo após esse episódio, o Banco Central mudou seu viés contracionista e não realizou mais nenhum aumento da taxa em 2019 como projetado inicialmente, muito pelo contrário, como veremos com maior detalhe mais à frente. Desse modo então, surge a pergunta: até onde vai o atual aperto monetário do Federal Reserve? Como dito nos vídeos anteriores aqui do canal, o objetivo do Federal Reserve é provocar um soft landing e escapar de uma recessão, mas dado o nível de inflação atual, é praticamente impossível que o esforço necessário para se reduzir uma inflação de tamanha proporção não provoque uma recessão severa. Sabendo-se disso, existem algumas ferramentas disponíveis no mercado que nos indicam com um alto grau de precisão até onde o Federal Reserve irá elevar a taxa de juros e que ao mesmo tempo podem nos indicar o quão próximos estamos de uma recessão. A primeira ferramenta é a curva de juros. Uma curva de juros nada mais é do que a representação gráfica do desempenho dos juros de uma economia ao longo do tempo. Como os rendimentos dos títulos públicos são denominados como taxas de juros livres de risco, já que são remuneradas pelo governo, então os vértices da curva de juros tendem a ser representados pelo rendimento desses títulos públicos com prazos de vencimentos distintos. Para quem quiser entender mais detalhes sobre como funciona a curva de juros, o vídeo 4 da série A Mãe de Todas as Bolhas trata sobre esse assunto. Mas resumidamente,
Em tempos normais, a curva de juros possui um formato ascendente, já que títulos públicos de curto prazo tendem a ter rendimentos menores do que os títulos de longo prazo. Entretanto, a escalada da inflação faz com que o Banco Central eleve a taxa básica de juros, impactando assim diretamente no rendimento dos títulos públicos de curto prazo, fazendo com que a ponta curta da curva de juros suba. Ao mesmo tempo, o aumento da taxa de juros tende a desacelerar o crescimento econômico e a desencadear uma recessão, fazendo com que os investidores busquem refúgio nos títulos públicos de longo prazo, fazendo com que os seus rendimentos caiam. Essa configuração de juros maiores nos vértices da ponta curta e juros menores na ponta longa faz com que a curva de juros possua um formato achatado ou descendente, e é a esse processo de achatamento da curva que chamamos de inversão da curva de juros. A inversão da curva de juros é um excelente indicador de recessões, tendo antecedido as últimas 10 recessões da economia americana. Os vértices da curva de juros de 10 e 2 anos se inverteram pela primeira vez no atual ciclo de expansão em abril deste ano e voltou a se inverter novamente em julho, estando hoje no maior nível de inversão desde o início dos anos 2000, durante os meses que precederam o estouro da bolha.com. Entretanto, as inversões mais confiáveis são as inversões dos vértices de 3 meses e 10 anos e 3 meses e 30 anos. Ao contrário da inversão de 10 e 2 anos, essas inversões nunca falharam, e uma vez que elas ocorram, estaremos na iminência de uma próxima crise, geralmente entre 6 meses e 1 ano e meio à frente. De fato, ambas as curvas estão muito próximas de uma inversão, que no mais tardar deverão ocorrer até o final deste ano. A segunda ferramenta é a curva de futuros de euro-dólar. Apesar de ser o segundo maior mercado do mundo, perdendo apenas para o mercado do Tesouro Americano, a verdade é que muito provavelmente você nunca ouviu falar do sistema euro-dólar. Euro-dólar refere-se a depósitos em dólares americanos mantidos em bancos estrangeiros ou filiais no exterior de bancos americanos, e que são remunerados por uma taxa de juros conhecida como LIBOR, que é a taxa de juros pelo qual bancos emprestam dólares entre si no overnight do mercado interbancário de Londres. Como esses depósitos não estão dentro das fronteiras dos Estados Unidos, os eurodólares estão fora da jurisdição do Federal Reserve e estão sujeitos a um nível mais baixo de regulamentação. Por isso, a LIBOR tende sempre a ser um pouco maior do que a Federal Funds Rate. O preço de um contrato futuro de eurodólar reflete a taxa de juros oferecida sobre esses depósitos. Mais especificamente, o preço do contrato futuro de eurodólar reflete a taxa de juros LIBOR de 3 meses. Os preços dos contratos futuros de eurodólar são expressos usando 100 menos a taxa de juros LIBOR de 3 meses esperada no vencimento desse título. Dessa forma, um contrato futuro de eurodólar, cujo preço é $96, reflete uma taxa de juros esperada de 4% ao ano, ou seja, 100 menos 96. Além de ser o contrato de futuro mais líquido do mundo, de todos os instrumentos financeiros, os futuros de eurodólar são os que melhor refletem os fundamentos econômicos. A título de exemplo, em setembro de 2018, o Fed anunciou através de suas projeções 2 aumentos de juros para 2019. Nesse mesmo período, a curva de futuros do eurodólar, por sua vez, antecipou que o Fed estaria cortando juros no ano seguinte e foi o que de fato aconteceu. Hoje, a curva de futuros do eurodólar está mostrando que os juros americanos chegarão ao seu pico em dezembro de 2022 e que o primeiro corte de juros por parte do Fed deverá acontecer já no primeiro trimestre de 2023. Um cenário semelhante está sendo mostrado pela nossa terceira ferramenta, os contratos futuros da Federal Funds Rate. Federal Funds Rate é o nome dado à taxa básica de juros americana que é definida pelo Fed. É por essa taxa de juros que os bancos comerciais emprestam reservas entre si no overnight americano. De maneira semelhante ao contrato futuro de eurodólar, os contratos futuros da Federal Funds são expressos usando a base 100 menos a Federal Funds esperada no vencimento desse contrato. Dessa forma, um contrato futuro de Federal Funds, cujo preço é $96, reflete uma taxa de juros esperada de 4% ao ano. Assim como os futuros do eurodólar, os futuros da Federal Funds estão precificando um pico da taxa de juros americana em fevereiro de 2023, seguido por um corte de juros ainda no primeiro semestre.
A iminência de uma recessão está se refletindo no nível de atividade econômica, o que por sua vez se reflete nas expectativas do mercado para a inflação, como fica nítido ao observar indicadores como a expectativa de inflação da Universidade de Michigan e o break-even de 5 anos, além do impacto na expectativa do mercado sobre a atividade econômica, como pode ser observado durante este vídeo. Em consequência, o mercado tem se recuperado pela expectativa de que o Fed desacelere a subida dos juros. Mas esse alívio do mercado tende a ser temporário, pois se os indicadores aqui descritos estiverem sinalizando corretamente, estamos entre 6 meses a 1 ano e meio de um forte revés financeiro. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Caso queira receber mais informações sobre o mercado financeiro e a economia mundial, acesse o canal Econofácil no Telegram.